Bom, como você falou, nessa campanha nacional de imunização, os primeiros a serem imunizados serão quilombolas, indígenas e profissionais da saúde. Aí, numa segunda etapa, os idosos serão os considerados na vacinação. Para o professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, médico sanitarista Gonçalo Vecina Neto e também um dos fundadores da Anvisa, essa é uma discussão importante a ser feita a respeito dos grupos prioritários dessa vacina. Em vez de vacinar os idosos, colocar na segunda leva, por exemplo, professores, para que as aulas possam voltar com mais segurança. Talvez nós pudéssemos pôr na segunda onda os mais pobres, porque são os mais pobres que estão morrendo mais, porque são eles que têm que sair todos os dias para procurar comida. E quando saem, se encontram com o vírus. Então, quem mais tem morrido no Brasil são pretos, pobres, analfabetos. Aliás, essa posição do Dr. Vecina, uma posição que destoa de muitos cientistas e médicos, não é? Muitos dos médicos entendem que a vacinação corretamente deve começar por idosos. Em relação aos profissionais de saúde, acho que não há muita dúvida, né? Em relação a isso, me parece esse sim ser um consenso. Mas em relação aos idosos, à frente, por exemplo, de outros profissionais que lidam com serviços essenciais, essa foi uma posição muito corajosa. E arrisco a dizer, eu concordo com o Dr. Vecina aqui, viu? Porque você fica impossibilitado de retirar algumas pessoas de circulação. Serviços essenciais. Ele falou, por exemplo, dos profissionais de educação. Motorista de ônibus, por exemplo. Motorista de ônibus não pode parar de trabalhar. A quantidade de gente que trabalha com serviço essencial e que não pode parar de trabalhar é enorme. E essa gente está toda muito suscetível ao vírus. Está em contato com centenas de pessoas todos os dias e não tem como ser diferente. Né? O que disse o Dr. Vecina nessa entrevista é que no caso dos idosos, e veja como é delicada essa posição, né? Não é simples, não é uma escolha simples, não é uma definição simples, ela carrega muita complexidade, mas no caso dos idosos haveria uma possibilidade de isolamento muito maior do que no caso desses profissionais de serviços essenciais. Citei aqui o motorista de ônibus, por exemplo, citei os profissionais de educação que vão retomar as aulas presenciais. São alguns desses exemplos de gente que não pode parar, que tem de continuar trabalhando para que outros possam ficar em casa, aqueles que podem, e acabem se preservando em relação à doença. Mas, repito, é delicado, é complexo, não é simples, mas achei bem corajosa aqui a opinião, a posição do Dr. Vecina. Eu não lembro qual foi o infectologista, mas quando começou a pandemia, disse se a Itália tinha seus velhos, o Brasil tem seus miseráveis, né? E que esse seria justamente o foco aqui para se cuidar, para tentar preservar. E no início lá acabou onde se disseminou, a gente viu uma série de comunidades no Brasil sofrendo muito com isso. Acho que a fala do Vecina vai ao encontro disso, de olhar para a realidade brasileira e ver se ela é uma realidade que condiz com a Europa. O problema central são realmente os velhos, né? A gente está falando de pessoas, uma população muito envelhecida, e envelhecida e ativa. Então, é o problema central. Aqui, talvez, não sei, tenha que se olhar para a realidade. É justamente essa justificativa que ele dá, Ellen. Ele diz, a gente está se baseando, e é claro que a gente faz isso com frequência, tem que fazer mesmo, nos parâmetros da Europa, nos parâmetros americanos, por exemplo. Só que tem que se levar em consideração que o Brasil é, se não me engano, o 8º país mais desigual do mundo. É uma realidade muito diferente do que se tem na Europa. Então, para esse fato específico, agora que a gente já tem esse primeiro grupo definido, né, de profissionais da saúde, de idosos e de quilombolas, enfim, outras comunidades, as comunidades mais isoladas, isso já é um fato dado, a gente tem que pensar do segundo grupo em diante. E aí essa discussão tem que ganhar mais força, mais corpo.